Olá a todos, eu sou Petrus Even e esta é a Academia do Comportamento. Hoje eu quero falar para vocês sobre desamparo aprendido. Desamparo aprendido é uma situação que foi descoberta, foi desenvolvida a ideia pelo psicólogo americano Martin Seligman, criador da psicologia positiva. E ele diz o seguinte, que quando você vivencia uma situação de abuso desde a infância, muito provavelmente, por exemplo, na fase adulta, se você vivenciar uma situação de abuso também, você não vai fugir, você vai aprender a vivenciar aquilo dali e você não consegue sair daquela situação, você não consegue fugir daquela situação ruim. Eu vou explicar para vocês como é que foi o experimento que ele criou. Ele pegava ratos de laboratório, cães, e desde pequeno ele colocava eles para levar choque em algumas situações. Só que outros ratos e outros cães, ele colocava um botão que, se ele apertasse lá, ele fazia com que o choque parasse, e outros ele não colocava esse botão. Os que tinham o botão rapidamente apertavam e ele deixava uma saída para eles fugirem. Só que o que não tinha um botão e ele não conseguia parar o choque, ele não fugia da caixa. Ele ficava lá na caixa porque ele aprendia que aquilo ali era uma situação inevitável, ele não conseguia evitar. Depois ele colocava o rato que havia aprendido a não fugir da situação, que ele ficou levando choques sem um botão, mas ele colocava na caixa que tinha um botão. Só que o rato ele não apertava o botão e ele não fugia. Ou seja, ele aprendia que aquilo ali era a situação normal para ele, que era a única situação que ele conseguia viver. E aí ele desenvolveu o termo desamparo aprendido. Com pessoas é mais ou menos a mesma coisa. Quando uma criança aprende desde pequena que a situação normal é uma situação de abuso, quando os pais são violentos, quando a criança sofre abuso sexual, ela acha que aquilo ali é o padrão. Às vezes algumas crianças veem os pais brigando e sendo muito violentos entre si, e ele acha que aquilo é um relacionamento normal. Quando ele vai vivenciar um relacionamento na fase adulta, ele acaba repetindo aquela mesma coisa. Ele não consegue sair da situação ruim que ele vivencia. Se ele sofre abusos, violência verbal, violência física e até sexual quando é criança, e ele encontra algo semelhante na fase adulta, ele tem dificuldade para fugir daquela situação. E aí o Martin Seligman, com as suas pesquisas, ele descobriu que as pessoas podem aprender a sair dessa situação. Se elas vivenciam isso e elas nunca fazem terapia, elas nunca vão atrás de algo que possa ensiná-las a fugir da situação, elas não fogem, elas acabam sendo atraídas por situações que causem algum abuso físico ou verbal ou psicológico nelas. Mas se ela começa a fazer um tratamento psicológico, se ela começa a ir atrás de informações para ela, ela consegue fugir da situação. Então, não é uma situação fácil, é por isso que existem pessoas que estão sempre em um relacionamento abusivo. Ela vai de um namorado ruim para outro namorado ruim. Achamos que esse tipo de pessoa, meu Deus, ela namora um cara tão ruim, ela jamais vai namorar um tão ruim. Só que aí vai e já está com outro que é pior que o antigo. Por quê? Porque ela vivencia o desamparo aprendido. Ela aprendeu que aquela situação de abuso, de violência psicológica, física, é o normal. E aí o organismo, a mente dela, vai atrás dessas situações. E aí é preciso quebrar esse padrão comportamental, seja através de uma terapia, da hipnose. Existem diversas técnicas. E você consegue enxergar novas possibilidades de vivenciar. Porque uma pessoa assim, na verdade, ela vê o mundo dessa maneira. Ela se sente, de certa forma, até confortável quando ela está nessa situação, porque é uma situação familiar para ela. E uma situação de bem-estar é uma situação nova. E às vezes o novo, ele é rejeitado pelo organismo. Certo?
Gostou do vídeo? Deixa um like, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos. Eu agradeço muito e até o próximo. Tchau!